É isso, pra quem alguém falar que é síndrome de vira-lata, vamos mostrar essa porra desse mapa aí. Só tem que tirar do mapa do Brasil ali o Ceará, né? Porque parece que no Ceará é homicídio zero, né? Rapaz, não teve um negócio desse aí, um papo desse aí, irmão, recentemente? fiquei sabendo que lá no Ceará, pô, não tem esse negócio de lugar dominado, não tem terra dominada. Não. E é homicídio zero. Homicídio zero, porque não existe um lugar que a polícia não entra lá. Aí eu te pergunto, inclusive, gente, a gente até vai falar um pouco aqui sobre essa questão aí do Ceará. Vou pedir para nossa produtora trocar aqui o nosso GC, tem uma matéria sobre o Ceará. Mas antes até de passar a palavra para o Miquéias sobre esse cenário aí do Ceará, eu jogo aqui para vocês, meus copos, para a seguinte reflexão. Porque essa questão aí, gente, caso você não esteja sabendo, sumiu aí no final de semana, não tenha visto as polêmicas. A gente teve o Capitão Dantas aqui, que eu não quero em momento algum faltar com respeito ao trabalho dele, a tudo que ele já fez na vida, que ao vir aqui no podcast, ele foi muito criticado pela audiência quando disse que não dava para dizer que as facções estavam tomando o Ceará, que foi uma thumb que a gente fez. Eu mandei colocar aquele título, né? E não, como assim? O Glauber, você quer acabar comigo dizendo que as facções estão tomando o Ceará? Isso não é verdade. Bom, vamos lá. Eu quero jogar uma pergunta aqui pro Coptura e depois pro Batata. Porque ele deu a entender que, né, não é o Rio de Janeiro, quando você diz... Gente, vamos lá. Se tem uma favela que o poder público, a população, as polícias, todo mundo se refere àquela favela como a favela do fulano de tal, a favela do Johnny Bravo, a favela do Pezão, a favela do Peixão, a favela do Doca. Porra, dá pra dizer que aquela área ali tá dominada, né? Não dá pra dizer que a polícia não entra. Entra. Entra tomando tiro e um monte de coisa. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês, gente, porque assim, essa uma área assim, está dominada? Ou então está sendo dominada e vocês estão lá brigando para isso? Porque esse foi o debate. As pessoas, todo mundo estava dizendo, está lá no corte, a gente tem 2 cortes sobre isso que saiu no final de semana, com mais de 100 mil views cada um, aqui no nosso canal Fala Agora Podcast. E em peso as pessoas falam, as pessoas que moram no Ceará. Gente, isso aqui tá um caos. Tá dominada, a favela tal, favela tal, favela tal. Não é faltar com respeito à polícia dizer que isso está acontecendo. Porque o problema está no governador, o problema está em que não tem efetivo. Como é que eu mando você construir um avião e te dou uma caixa de ferramenta e falo, constrói isso aí? Uma caixa de ferramenta de um Doritos, faz um avião para mim. Porra, isso não faz o menor sentido, gente. Né? Então, assim, a única forma que eu vejo de alguém ficar ofendido com isso é ter ficado ofendido com estar atacando o governador. Aí eu já não sei, Batata, mas assim... Eu não tenho compromisso nenhum com o Elmano, governador do Ceará. E assim, sem sombra de dúvida, está entre os piores, talvez o pior governador que o Ceará já teve. E sem sombra de dúvida, está entre os piores do Brasil. E não só desse ano, não só dos que estão eleitos agora. Pode botar aí para os 20 anos. Pode botar aí para os 20 anos. Quiser discutir dado comigo do Ceará com relação a isso, que pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Elmano ser eleito no Ceará só mostra que a política lá não é séria. Dito isso, Batata, Rio de Janeiro, dá pra dizer, Batata, que o Rio de Janeiro não tem domínio de facção, Batata? Que é um absurdo dizer isso, é ofender a polícia dizer que facção tem área dominada no Rio de Janeiro, Batata? Eu queria te ouvir, irmão. Mas, rapaz, quando eu entrei aqui em 2001, já sentaram o pau no ônibus, jogaram um ônibus inteiro de polícia dentro do valão lá, dentro da maré, a porra toda, na metralhadora, caiu a porra toda dentro de polícia. Eu tô o quê? Desmerecendo a minha polícia, mano? Aqui a gente tá pra falar a verdade. E outra coisa, Dantas, com todo o respeito que eu tenho, eu não lhe conheço pessoalmente, tenho um grande respeito, mas por você, por fazer parte da FADO, eu queria te mandar um recadinho. Olha, Dantas, o problema não é você não, cara, não é o Ceará não, é o Brasil, tá? O Brasil. Pouquíssimos lugares, por exemplo, igual Goiás, que... não é visível a apresentação em Goiás, não está sendo visível a apresentação. E mesmo assim foi preso em Goiás
Essa semana eu mandei pro Coronel Edson lá, o Edson Raiado. Eu mandei pra ele. Aê, neguinho! Ó, mandando seu filhote de volta, ó. Agarramos aqui, ó. Foi preso aqui no Rio de Janeiro, o chefe do tráfico, lá de Goiás, pô. Que eles não ficam lá. Por quê? Porque lá o território é menos dominado. Mas a sombra da facção tá lá, porque o dono tá aqui. Tá mandando droga, tá vendendo droga, estão roubando. Então, hoje, a presença de faccionados em estados brasileiros é uma verdade crescente e não é só no Ceará não, tá? Já que o Eric falou a respeito do Ceará, para quem não queira denegrir a imagem do político que hoje está à frente da segurança pública no Ceará, vamos lá. O estado de Minas Gerais é hoje um governador extremamente respeitado pela direita, não é isso? E é um cara sério. Tá lá, o pau tá comendo no centro de BH, porra. De Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E o pau comendo de bala. Fogo a culhão. Tá lá. Qual o problema? Quando esse podcast começou, a gente não ouvia falar em nem metade dos casos que tá vendo em Minas Gerais. E eu acho que o medo todo é esse, né, Batata? O pessoal do Rio aqui tá falando para que vocês dos outros estados não virem esse estado aqui, gente. Porque isso aqui não dá para viver. A não ser quem já tá aqui como a gente, aí uma vida praticamente. O isso turista não consegue vir para cá e se sentir seguro e sair daqui bem. Pelo amor de Deus, isso aqui não é porque a gente quer criticar. Gente, qualquer coisa que você quiser falar de mal do Rio de Janeiro, a gente perde. Inclusive o pessoal que acha que o Ceará tá bem, que Bahia tá bem, que os outros estados, que Fortaleza, não, desculpa, que Pernambuco tá bem, não tá, gente. Só o Rio tá pior que todos eles. Isso aqui não é uma competição, não, gente. A gente tá apontando, não é pra dizer, ó, o Rio tá ruim, mas o Pernambuco aí, gente, a Paraíba, a Bahia também tá ruim, não, gente. A gente perde muito. A gente perde de longe. A gente perde de longe. Isso aqui tá em guerra. Essa cidade tá em guerra, esse estado tá em guerra. A gente só não quer que as pessoas fiquem igual, gente. Não minimiza o que tá acontecendo no estado de vocês, não, pelo amor de Deus. E tem outra coisa pior, tá, Érica? A legitimidade pelo que aconteceu disso, ou seja, o culpado por essa merda tá desse tamanho, já perdeu o controle, não dá pra você apontar mais. Porque em 93 aqui, em 1993, eu não sei nem se eu era já nascido, mas vamos lá. Vamos lá. Em 93, já se fez a Eco 93. 92, desculpa. É que era a época do... Acho que tu operou nela, né? Eu fui responsável pela delegação do Japão. É 92. Isso aí. Porra. Então, na época 92, já tinha ocupações do morro aqui e se prendeu fuzil aqui, cara. Em 92. Em 92 já se tinha presença maciça de faccionados. 93... 2000, e vamos que vamos. Em 2010, tivemos a tomada do Alemão. Eu estava lá com quase 200 fuzis apreendidos numa única operação. 200 fuzis são números que não são alcançados de prisões de fuzil por estado pelo um ano inteiro. Nem juntando todas as polícias junto não vai. Não chega a 200. Hoje, agora, ano passado, nós somos em primeiro lugar. 1000 fuzis apreendidos. 1000. Se eu disser para você que existem quartéis do Exército, juntamente com alguns quartéis, juntando assim, uns 3 quartéis, não tem 1000 fuzis. É fuzil para dar doido. E lembrando para quem tá em casa que a polícia já pegou fuzil aqui no Rio de Janeiro, que o traficante pagou 50 mil, 40, 50 mil por fuzil. Multiplica esses 50 mil aí por 1000. Por 1000. Gente, são dezenas de milhões que você apreende quando você pega algumas centenas de fuzil. 1000, então, porra, isso é festa, né, irmão? Não, o cara se aborreceu. Se aborreceu, Dantas, por causa disso com o canal, porra? Ah, qual é, pô? Qual é? Eu rodo isso aí todo dia. Vivo fazendo podcast aí falando... Pô, meu irmão, o nego me chama de traficante, cachaceiro, vagabundo. Porra!
Ô, Gachê, o game não é esse da internet, não, tá bom, parceiro? Pra tu sentar a bunda num podcast, pra discutir razões, seja qual ela que for, você tem que estar disponível a receber críticas. Se fossem críticas, tá? E se essas críticas fossem realmente contundentes e direcionadas ao seu estado ou a você, é só responder categoricamente, profissionalmente. Isso é a internet. Aqui o chat mete a porrada na gente constantemente. E a gente tem que ter capacidade pra responder. Não adianta eu estar xingando a audiência, não. Porque eles estão aqui pra isso mesmo. E quando você se senta em frente de uma câmera, tu tem que saber, meu amigo, que a tua vidraça fica fininha e toma pedra. Aí, Batata, valeu? o Mano Val vai botar ali na tela agora. Olha lá. Segurança da delegação japonesa em 1992. Eita! Pra quem ousa duvidar aqui das nossas credenciais, Tu vê que é velho, Batata. É isso. Quando o Cópio Túlio é bonito na foto. É. Você vê como é que é velho isso pela né, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Era do Caralho. setor de segurança especial. Tu tá sofreu uma metamorfose, Não né, é, bicho? cara? Eu tinha aí 23 ou 23B, por aí. Menino. Que porra. merda. Mas vamos lá, gente. Pra aproveitar essa fala do Batata, Miquéias, traz um pouco da realidade aí do Ceará em números pra gente, Miquéias. Pra galera entender do que a gente tá falando. Eric, o Ceará vem sofrendo uma expansão da criminalidade desde 2015, segundo especialistas de segurança da área, do Estado, né? O Ceará tem visto um crescimento alarmante das facções naquela região, que passaram a deixar de explorar somente o tráfico de drogas, tanto local quanto internacional, passando também a partir para uma exploração de outros aspectos que não eram tão comuns lá. E como eu venho dizendo sempre, o que está acontecendo é que o Rio de Janeiro está exportando o melhor do seu pior para aqueles estados. E entre essas práticas está ali as práticas de extorsão de comerciantes e dominação de território de uma maneira que não se via naquele estado. Ao ponto de que nós tivemos aí relatos dos traficantes tentando controlar até mesmo a venda de água de coco na beira-mar na beira-mar do estado do Ceará. Então os traficantes eles estão avançando para todos os cantos e também invadindo outros aspectos da vida pública, como tomar territórios, não só ocupando, tendo presença, botando seus fuzis ali à mostra, mas simplesmente desocupando vilas inteiras, praticamente locais com 300, 400 famílias sendo expulsas. E o que o governo do Ceará faz é mandar a polícia para lá, não para expulsar os traficantes, mas apenas para facilitar o deslocamento dessas famílias para outros lugares. Uma vez que a região fica vazia, os governos locais simplesmente fecham as UPAs, fecham as unidades do Correio, fecham as escolas e transferem os alunos e funcionários para unidades de outros locais ainda não dominados pelo tráfico. E a gente percebe que isso está ficando cada vez pior. Quando a gente olha, por exemplo, para o município de Santa Quitéria, no Ceará, um município onde um prefeito foi reeleito, e aí o Ministério Público, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, identificaram que esse prefeito estava fechado com o Comando Vermelho para comprar votos, inclusive distribuindo drogas para os seus cabos eleitorais. Sim, antigamente as pessoas trocavam o seu voto por uma dentadura, por uma cesta básica, por um par de óculos, ou R$50. Agora você tem gente trocando seus votos por droga. E esse trabalho foi feito lá pelo Ministério Público, derrubou a prefeitura, tirou o prefeito de lá, e houve uma eleição suplementar. Adivinhe quem ganhou a eleição suplementar? Foi o filho do prefeito cassado, que inclusive era presidente da Câmara. Então, nada mudou de fato na cidade de Santa Quitéria. E tudo isso graças ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que recebeu como pagamento pelos serviços prestados aos seus aliados no Ceará pelo menos R$3 milhões, que foi identificado aí que um carro saiu de Santa Quitéria, dirigindo até o Rio de Janeiro com R$3 milhões para pagar pelos serviços oferecidos. Esses serviços incluem essas novas estratégias de combate, incluem a cautela, né, a guarda dos líderes da facção do Ceará dentro do Rio de Janeiro, muitos deles na Rocinha. Foi até aquele caso que nós vimos, cerca de 200, 300 traficantes fugindo para dentro da mata na Rocinha. Muitos deles eram traficantes do Ceará que estavam aqui aprendendo
com os traficantes do Rio, que estavam também coletando recursos e estratégias para financiar a sua expansão naquela região. Agora, vou levantar um dado aqui, que nesse momento eu vou deixar para vocês como, digamos, teoria da conspiração. E mais uma vez eu espero estar errado. Mas olha, Santa Quitéria, cidade lá onde o Comando Vermelho pagou 3 milhões, o Comando Vermelho de Ceará pagou 3 milhões ao Comando Vermelho do Rio para garantir a eleição do prefeito Kassado, é uma cidade que está iniciando a exploração de urânio. Por que o PCC, o Comando Vermelho, pagaria tão caro numa cidade tão pequena? E aí nós temos também, por exemplo, o Iraponga, que é uma cidade que tem um potencial para explorar minérios, joias preciosas. Também está tendo gente expulsa. Morada Nova, também no Ceará, tem tungêncio, um minério que não chega a ser considerado uma terra rara, mas que para alguns tipos de projetos específicos, ele não existe substituto hoje conhecido para ele e está pouco explorado lá naquela região. Além, obviamente, dos portos que facilitam o envio de coisas para a Europa e para a África, nós temos aí que essas regiões, essas cidades que estão sendo dominadas e muitas delas tendo seus moradores expulsos, existem boatos de que é um trabalho feito, executado pelas facções para facilitar um futuro programa de mineração naquela região, que por conta dos impactos ambientais, por conta de uma série de efeitos que a mineração causa, poderiam fazer com que as mineradoras, as futuras empresas que vão explorar esses locais, fossem obrigados a indenizar esses moradores. Ora, se não tem mais morador no bairro, simplesmente não teria por que essas mineradoras estarem indenizando aquelas pessoas. E isso tudo faz muito sentido quando a gente para pensar que, embora as facções elas tenham esse hábito de dominação territorial, não é comum que ela expulse moradores, a não ser que aquele morador tenha alguma ligação direta com uma facção rival, ou alguma ligação com a família de policiais. Agora, expulsar bairros inteiros causou certa estranheza. E começa a circular agora essa análise que liga essas regiões onde o tráfico está esvaziando as vilas, porque se esvazia não tem para quem vender, então perde o sentido. E aí começa essa análise de que poderia estar acontecendo um trabalho para facilitar a exploração desses materiais. Urânio em Santa Quitéria, tungêncio em Morada Nova, joias preciosas em Uiraponga, e outras cidades ali do entorno que podem possuir lítio e outros materiais interessantes para a mineração, que existe essa teoria da conspiração de que o tráfico estaria sendo o executor ali, estaria sendo convidado, comprado para fazer essa expulsão de moradores para, em algum momento muito próximo, existir essa exploração desses materiais sem que haja necessidade de indenização ou de qualquer tipo de compensação para os moradores da região. Espero eu estar enganado. Assim como seria muita coincidência o fato da China ter oferecido 3 trilhões por uma cidade na Paraíba, a cidade de Mataracá, que é uma cidade só de 8.300 habitantes, mas a China falou que com 3 trilhões transformaria aquilo num polo industrial surreal. Detalhe, 3 trilhões é 210 vezes o valor do PIB da Paraíba. Então nós vemos aí que existe... e o que tem em Mataracá? Simplesmente lá tem... fugiu o nome do metal agora, perdão. Titânio. Lá em Mataracá tem titânio para ser explorado. Então, assim, a gente percebe que existe essa possibilidade de alguns entrando para investir, para poder facilitar a sua vida, e outros expulsando para depois investir. Fica aí, é só teoria da conspiração. Espero estar errado. Muito bom, Miquel. Repercuto aqui, a Tereza de Oliveira disse: o crime sabe mais das nossas riquezas do que nós. E pela fala final do Miquel aí, dá pra gente perceber. Eu sei que tem esse tom de teoria da conspiração, mas se você do Ceará quer uma solução, de repente, se você botar umas bandeiras avisando ao Trump que agora que ele tá explodindo os barcos de traficantes lá na Venezuela, fala assim: agora toda a droga dos Estados Unidos está passando pelo Ceará. Que aí o Trump vai lá e olha só, vocês têm 2 coisas que o Trump quer: explodir traficante e terras raras, né? Minérios
Então, pô, ele vai lá, acaba com o tráfico, leva as terras raras, que quem tá levando hoje é o tráfico, né? Então, de repente, se você achar uma troca justa, manda bala aí, bota uma bandeirinha lá, né? Não, Capitúlio? Né? Essa polêmica aí dos últimos dias aí, desse tal Capitão Dantas aí, realmente, eu não vou falar muito não, Eric, porque é complicado você, né, ficar arrumando intriga, como dizem popularmente hoje em dia, treta pela internet, né? Eu não quero arrumar nem problema com esse Dantas que eu não conheço, não faço a menor ideia quem seja, nem com o tal do Castro lá, que também ficou dando moral pra ele, dando chiliquinho também, falando mal do Glauber, que... Aliás, o Glauber não nos orientou a nada, tá? Isso aqui é opinião pessoal minha. Eu estou falando. E principalmente porque o chat está comentando desde cedo aqui, porque esse assunto gerou Faz muito, parte né? da nossa realidade aqui. Só quero dizer o seguinte, se você não tem culhão pra falar a verdade, não bota a tua cara na internet, irmão. E outra coisa, eu odeio petista, mas só tem uma coisa que eu odeio mais que petista, quem baba ovo de petista. Dito isso, acho que o recado tá dado, né? É isso, irmão. E assim, novamente, né? Exatamente, o Glauber nem sabe que a gente está falando disso aqui. Mas, no fim das contas, ninguém está aqui para ofender o capitão. O problema é quem está em cima. Quem está em cima, a gente bate há muito tempo. Não dá para defender o indefensável, no fim das contas. E aí, fica chato. O cara vai em outro podcast para falar, para bater na mesa. Tu não bateu aqui, irmão. Mas é isso, cada um sabe de si, né? E cada um sabe onde seu calo aperta. Quer falar mais alguma coisa dessa notícia aí, Batata? Não é porque ele preferiu bater aqui. Bater aqui é mais fácil, né, cara? É um canal grande pra caramba. Então, é fácil bater. Nós estamos aqui todos os dias. Nós falamos muitas notícias. Talvez a gente erra numa fala. Normal isso acontecer. Qual o problema, né? Nós não somos computadores, nós não somos programados e trabalhamos ao vivo. Outro problema muito sério, porque quando a gente vê já saiu, não há possibilidade de você formalizar um corte, né? Já foi para a mídia. Agora, é uma realidade, como eu já tinha falado, né? Acompanhando aí o que o Túlio está falando e o que o Eric. Eu aqui, ou até nos meus canais, nas minhas redes sociais, quando eu coloco um posicionamento, cara, o pessoal vem pra cima. A não ser que você não tenha audiência. Ninguém te assiste mesmo. Aí, meu amigo, aí ninguém fala nada, porque aí quem assiste é só tua mãe, aí a tua mãe fala bem de tu, entendeu? Tua mãe, tua mulher, porque é a mulher da gente, mesmo que ela não fale bem, mas aí na rede social ela é falsa, aí ela fala, pô, gosto de tu pra caraca. Ela não pode perder o orçamento, né, cara? Não, Batata, desculpa te interromper, quantas vezes aqui a gente já, sobre um assunto delicado que a gente não pode comentar, porque você, tanto quanto eu, é policial da ativa e tem que obedecer a hierarquia e o estatuto dos policiais militares e civis, a gente simplesmente fala, esse assunto eu não posso tocar, eu prefiro pular esse assunto. É muito mais digno, muito mais honesto do que você desmentir, você mentir descaradamente. Principalmente quem tem pretensão política, né? Que tipo de político vai ser uma pessoa dessa que mente descaradamente, contrariando todas as opiniões de todas as pessoas, de todos os analistas, de todos os comentaristas, de todo mundo. De um governo petista que está lá no Ceará, acabando com o Ceará. Enfim, é muito desgastante isso, é chato estar falando disso, mas é uma realidade, a gente está aqui para falar a verdade. Se você não gosta da verdade, vai assistir outro canal. Não, é maneiro demais, né? Imagina só o Eric perguntando assim, e aí, o Batata, as facções estão tomando todo o país? Eu falo assim, não, tá não, Eric, não tá não. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, tá dentro... Tá tudo sob controle. É só uma sacanagem, porra. O nego vai arrebentar a gente. Ô, meu irmão, ô, Batata, e esse tiroteio que tá vendo aí? Não tem não. Fogos de artifício. Aonde tá? Tiroteio aonde? Os caras do Japão não pararam de invadir a pedreira? Pararam, velho. Não. Mas não morre ninguém? Não, nada disso. Não tem homicídio no Brasil? Não, tudo controlado. Porra! O cara bota um dado aí que, caraca, metade do mundo mata menos do que o Brasil, metade do mundo juntos. Outra coisa, gente, aquele pintado de azul lá... É mais da metade, Batata. Muito mais da metade. Presta atenção, gente, são juntos, tá? Juntos. Não é cada um... Não é que cada país qual país que é maior do que 3 bilhões de soma pessoas. todos esses países que estão em azul, juntos. tem mais assassinato no Brasil
por ano do que nesse essa porra toda. Nesse tudo que tá de azul. Aí- 3 continentes. Aí você diz o seguinte, mano, dá pra defender o quê? Me fala, gente. Não dá. Porque se você defender, você não vai ser coerente, você vai ser mentiroso, você vai querer enganar. E eu não vejo. A nossa audiência, eu acredito que seja um povo diferenciado. É um pessoal seletivo. Eles dão porrada mesmo. Tô te falando sério. Metem a porrada. Quem tá assistindo, se falar uma besteira aqui, quando eu abro a boca aqui, que não agrada a todo mundo, eles me metem, Dantas, eles me metem a porrada com força. Tá entendendo, parceiro? Então, irmão, se não tem lombo pra botar pra rolo, não tem condições, é isso aí mesmo, tá? E outra coisa, ó, Glauber, desculpa aí de eu estar falando assim, tomar esse partido, mas eu não tô tomando, não é pelo Glauber, não, é pelo local que nós trabalhamos, pela bandeira que nós defendemos, a respeito da própria internet. Eu não disse que o Glauber foi bem ou foi mal, eu não disse que a pergunta, a referência, eu só disse o seguinte: receber uma crítica ou receber informações que você não queira falar, então é difícil, né? Ainda mais você vir num canal sério. Pô, eu estive em São Paulo, tive a possibilidade de estar nos grandes canais, pelo amor de Deus, tá, gente? Ó, me desculpe aí até meu posicionamento, mas eu acho que aí o Dantas aí, capitão, porra, pecou. Pra quê? Né? Se houvesse um desrespeito direto, talvez eu estaria a favor do senhor, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, porra, não foi isso. A questão é matéria, porra. Se você não quer responder diretamente, tenha desenvoltura para fazer o seu trabalho na internet e sai fora da pergunta. Isso é assim que se faz. O chat vai reclamar, vai te dar porrada, a mesma coisa, mas isso aqui faz parte.